Olá, queridos, a paz do Rei Jesus, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje nós vamos falar sobre Deus. Ele endurece o coração nos dias de hoje. Antes de começar esse vídeo, já se inscreve no meu canal. Se você gostar do vídeo, curte, comenta e compartilha. Os links das minhas redes sociais, blog, Facebook, Instagram estão abaixo na descrição desse vídeo. Gente, na palavra do Senhor, em Êxodo 9:12, olha o que está escrito. Porém, o Senhor Deus fez com que o rei continuasse teimando. E, como o Senhor tinha dito a Moisés, o rei não atendeu o pedido de Moisés e Arão. Aqui na palavra do Senhor deixa claro que foi Deus que fez Faraó continuar teimando em não deixar eles irem embora do Egito para a Canaã. Então, Deus tem poder de endurecer o coração? Sim, na Bíblia deixa claro que Deus tem poder de endurecer o coração. Mas e o livre-arbítrio? Então, gente, eu não quero entrar nessa questão de livre-arbítrio, mas eu acredito que o livre-arbítrio tem a ver com a salvação. Você escolhe o caminho que seguir. Mas eu acredito que no caso de Faraó, ele já era naturalmente duro de coração. Então eu acredito que quando ele se quebrantava, aí sim era graça, era a mão de Deus ali, tipo, ei, vou te quebrar. Mas eu acredito que no caso de Faraó, eu acredito por mim, ele era naturalmente duro. Então quando ele se quebrantava e falava assim, era ali a mão de Deus, era o favor de Deus, era a graça de Deus, porque o único que tem poder de nos quebrantar é Deus. O único que tem poder de fazer de nós pessoas boas é Deus. Então eu acredito que no caso de Faraó, Deus permitiu o coração dele continuar duro. Não foi que Deus endureceu, mas eu acredito que Deus, tipo, vou deixar ele do jeito que ele é, mas quando eu for quebrar, eu quebro. É uma explicação bem simples, mas é a maneira que eu entendo, amém? Trazendo isso para os dias de hoje, eu acredito que nós, seres humanos, pecadores, somos todos duros de coração. Eu acredito nisso, porque o próprio Jesus, ele disse, eu tirarei de vocês um coração de pedra e eu colocarei em vocês um coração de carne. Ou seja, quem nos mantém quebrantados, quem faz de nós pessoas boas, é Deus. Amém? Nós não somos nada sem Jesus, é tudo por Ele, amém? Porque nele vivemos, nos movemos e existimos, Jesus é o centro. Amém? Não existe nada sem Ele. Ele é o verbo vivo e tudo foi feito por Ele, através dEle e para a glória dEle. Amém? Eu quero dividir com vocês uma experiência que eu tive de ver Deus endurecendo o coração de uma pessoa assim, de um jeito que eu tinha certeza que era Deus endurecendo, e foi muito interessante. Bom, gente, no começo desse ano eu passei por uma perseguição, como vocês sabem, para quem me acompanha, e eu tive que sair da minha casa própria e ir para um aluguel, mas nesse tempo eu fiquei muito abatida. Eu fiquei com traumas, não foi fácil, foi muito difícil. E eu lembro que eu tinha recebido profecias com confirmações de que Deus me enviaria para fora do Brasil, para pregar, para fazer missões, mas eu acredito que tudo é no tempo de Deus. Mas na minha cabecinha, no tempo que eu tinha recebido a profecia, ia ser tipo ali imediato, ia ser na hora. Mas não, gente, tem promessa de Deus que se cumpre depois de 10, depois de 20 anos. Ou seja, o tempo é de Deus. Recebeu a promessa, tem confirmação, amém? Guarda e espera. O tempo é de Deus. Mas na minha cabeça, como eu estava muito aflita, muito angustiada, muito preocupada, desesperada por uma solução para resolver aquele meu problema que estava tirando a minha paz, eu não queria mais ficar aqui no Brasil devido a essa perseguição. O trauma foi muito grande. E eu lembro que eu comecei a fazer vários planos em cima da promessa. Eu conversei com a minha mãe, eu falei, mãe, Deus falou pra mim que vai me tirar do Brasil, então eu já vou me planejar, vou tirar um passaporte e vou orar mais pra ver onde Deus vai me enviar. E você fica com Salomão pra mim, você fica com a minha casa, você fica com as minhas coisas. E minha mãe ali, tipo, super tranquila, tipo, não, filha, tudo bem. Se Deus mandar você ir, pode ir. Corre sim atrás do seu passaporte, corre sim atrás das suas coisas. Eu fico com Salomão sim, mas até então ali era só planos, não era nada certo. Eu somente estava me planejando se acaso houvesse alguma oportunidade. Até que me surgiu uma proposta, uma amiga minha, uma inscrita do canal, uma querida, ela me convidou para ir morar com ela em Londres. E ela me disse assim, Dani, vem morar comigo em Londres, porque essa perseguição que você tá passando, sai daí do Brasil, sabe? Vem dar um tempo, tipo, cara, grava vídeos aqui e eu vou pagar sua passagem de ida e volta, se você quiser voltar. E você fica aqui na minha casa, só mora eu e meu filho, e você fica aqui comigo. E você fica à vontade, grava os seus vídeos, mora aqui comigo se você quiser ficar meses, um ano,
fica à vontade, mas eu estou aqui me disponibilizando para te ajudar, entendeu? Para realmente tirar dessa situação, porque tá me dando nos nervos ver você passando por tanta labuta, tanto sofrimento, uma menina tão usada por Deus, uma profeta de Deus passando por tanta dificuldade. Eu tô aqui para te ajudar, Dani. Pode vir, eu abro a porta da minha casa para você ficar aqui morando comigo em Londres. Cara, olha o convite. Gente, eu lembro que quando eu recebi esse convite, eu fiquei tão feliz que eu falei para ela, eu vou orar para ver se realmente é da vontade de Deus que eu vá, mas tomara que Ele deixe eu ir, porque eu não aguento mais essa vida, eu não aguento mais ficar aqui, eu não aguento mais sofrer tanto, eu não aguento mais essas perseguições, sabe? Essa falta de segurança. E aí foi quando eu comecei a orar, falando, Deus, é para mim ir para Londres? Deus, olha a oportunidade, como que isso não viria de ti, Pai? Passaporte, tudo pronto, uma casa, é só eu pegar minhas malas e ir. Deus, é da tua vontade, Senhor. E, cara, se eu fosse uma menina que não tinha temor a Deus, se eu fosse uma menina que nem me importasse com o que Deus ia falar, era óbvio que na hora eu ia falar, amanhã eu tô aí. Amanhã, essa semana, eu tô aí. Ah, mas você perguntou pra Deus? Não, eu vou. Entendeu? Olha a oportunidade. Essa oportunidade é óbvio que é Deus falando. E, gente, diante de toda essa situação, eu não deixei de buscar a Deus. Diante de tanta bênção, diante dessa grande porta aberta diante de mim, olha a oportunidade. Quem que ganha essa oportunidade de passaporte de ida e volta e uma casa e um lugar para ficar? E eu conheci essa mulher, entendeu? Já conversei com ela por chamada de vídeo, conversava com ela há muito tempo já. Então, gente, seguidora do canal. Então, gente, eu orei e comecei a orar. Eu falei, vamos ver, né? Se Deus falar pra mim vai, eu vou. Mas se Deus falar pra mim fica, eu fico, né? Tem que obedecer. Eu sou profeta de Deus e eu me movo de acordo com a direção do Senhor. Eu não posso sair da direção de Deus. Eu não sei se esse é realmente o plano de Deus, mas eu queria muito que fosse o plano de Deus. Eu queria muito ir para Londres nesse tempo, ainda mais que minha cabeça estava com tantos problemas. Eu estava passando por tantas dificuldades, sabe? E para mim seria um socorro, um escape, seria a solução dos meus problemas naquele tempo, né? Eu lembro que quando eu recebi esse convite, eu fui falar com a minha mãe. E minha mãe, ela sempre me apoiou em tudo. Eu já tinha falado pra minha mãe das promessas. Eu já tinha falado pra minha mãe, tipo, mãe, Deus falou que eu vou pra fora. E minha mãe ficava super feliz. Ela, não, filha, glória a Deus, vai dar tudo certo, já prepara seu passaporte. Eu falei, mãe, você fica com o Salomão, meu cachorrinho? Ela, fico. E eu falei, mãe, você cuida das minhas coisas no tempo que eu estiver pra fora? Ela falou, filha, pode ir, eu quero que você cresça, eu quero que você vença na vida, eu quero que você viaje mesmo, você é nova, você tem muito que viver. E eu lembro que, do nada, quando eu recebi esse convite para ir para Londres, eu falei, mãe, é agora, eu recebi um convite para ir para Londres, e é assim, 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 e eu tô indo, você fica com o Salomão para mim, você cuida das minhas coisas, e eu vou correr atrás de tudo, combinado? E de repente, minha mãe simplesmente, ela olhou pra minha cara e disse, não vou ficar com o Salomão, não vou cuidar das tuas coisas. E eu estranhei aquela reação da minha mãe, eu falei, mãe, como assim? A senhora falou que ia me ajudar? Ela falou, não vou ficar com o Salomão. Eu falei, mãe, a senhora me disse, a senhora me prometeu que me ia ajudar. Ela falou, mas agora eu mudei de ideia. E eu vi minha mãe muito dura, e minha mãe nunca foi assim. E eu não tinha entendido, eu comecei a ficar até com raiva da minha mãe. Eu falei, mãe, você não vai fazer isso comigo, olha a baita oportunidade. E eu lembro que eu tava muito desesperada pra sair do Brasil, tipo, eu queria sair daqui de todo jeito pra ter paz, sabe, pra ter paz. E eu lembro que eu fiquei muito brava com a minha mãe, e tipo, eu nunca vi minha mãe daquele jeito. Eu falei, mãe, olha a baita oportunidade, a senhora não quer que eu vá pra Londres? Ela falou, eu quero que você vá, mas eu não vou ficar com o Salomão, eu não vou ficar com essas coisas. E eu, tipo, eu não tava entendendo por que minha mãe tinha ficado tão dura assim comigo. E foi quando eu fui pra igreja. E lá na igreja, o profeta, ele não me conhecia, um pregador que não me conhecia. Muitas pessoas podem me criticar falando assim, Dani, mas você se deixa levar muito por profecia. Gente, eu, Daniele, eu nasci no ministério profético. Deus me levantou como profeta, e eu como profeta, eu sei a maneira que Deus me usa. E do mesmo jeito que Deus me usa, eu sei que Ele usa outras pessoas. Se eu começar a desvalorizar o ministério profético de outras pessoas, por que eu vou querer ter credibilidade quando eu entregar uma profecia para alguém? Eu acredito em dom de profecia. Dom de profecia existe, ok? Tá na Bíblia.
Muitas pessoas pegam o dom de profecia como se fosse algo maligno, como se fosse algo do inferno. Não é, gente. Existe muita confusão, sim. Por quê? Porque na palavra do Senhor diz que o joio e o trigo vão crescer juntos. E ele está falando do mundo com a igreja? Não, ele está falando da igreja. Ele está falando do joio e do trigo dentro da igreja. Mundo é mundo. O mundo já está condenado. Mas quando a Bíblia nos fala de joio e trigo, ele fala do falso cristão e do verdadeiro cristão dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo. Amém? Então, eu, Daniele, eu tenho que honrar um profeta de Deus, porque eu já recebi muitas profecias que se cumpriram. É claro que eu já recebi muitas falsas que caíram por terra, que quase me enlouqueceram, mas existem verdadeiros profetas e eu os honro. Amém? Eu não vou deixar de honrar um verdadeiro profeta por existir falsos. Eles não têm culpa, eu não posso generalizar. Esse verdadeiro profeta, ele não me conhecia e ele veio até mim e ele me disse assim: moça, Deus manda te dizer que você quer. Olha a resposta, ele não me conhecia, ele não sabia de nada. Entendeu? Ele olhou pra minha cara e falou assim: Deus me mostra que você está esperando uma resposta de Deus em relação a uma viagem. Você recebeu um convite e você está querendo saber se é para você ir ou não. E Deus manda te dizer, não é para você ir agora. Por quê? Porque você ainda não está pronta, você não está preparada. Se você for para lá agora, você vai morrer espiritualmente, porque você não vai suportar. Então, quando Deus me disse isso, eu ouvi para ti, resposta de Deus. E aí esse profeta continuou: ainda é tempo de você se encher mais de Deus aqui, fica mais próxima das suas pastoras, fica mais próxima da tua igreja, fica debaixo dessa cobertura espiritual, que Deus ele tá te enchendo, você tá crescendo, mas ainda não é tempo de você ir para fora. Então, descarte esse convite, diga não, porque ainda não é a hora. Gente, olha o baita convite que eu tive que descartar. Na verdade, o coração da minha mãe endureceu naquele momento porque era o próprio Deus endurecendo o coração da minha mãe. Por quê? Porque não era a vontade dele. Não era ainda o tempo. Eu tive uma experiência de ver Deus endurecer o coração de alguém assim diante dos meus olhos. Isso é real. É algo assim realmente que é de fato, a pessoa ela realmente fica muito dura de coração. E Deus tem poder de fazer isso nos dias de hoje. E foi muito interessante. Hoje eu vi que era Deus endurecendo realmente o coração da minha mãe. Ela disse não e pronto. E depois eu entendi por que Deus endureceu o coração da minha mãe. Porque eu acredito que se a minha mãe falasse pra mim: filha, eu fico com Salomão e eu fico com essas coisas, eu acredito que eu ia me deixar envolver por aquela euforia, pela alegria daquele momento de tudo tá dando certo. E mesmo que o profeta tivesse me falado não, eu ainda teria aquele risco de desobedecer, porque grande era a oportunidade. Então eu acredito que Deus ele foi tipo assim: eu vou fechar tudo mesmo, eu vou fechar todas as portas que foram abertas para ela entender que não é para ela ir. Tipo, mesmo que ela me desobedeça, eu vou dar um jeito dela não ir. Entendeu? Então, mesmo que eu desobedecesse o que Deus tinha me falado, não ia ter como eu ir, porque não ia ter onde eu deixar o meu cachorrinho Salomão e não ia ter onde eu deixar as minhas coisas, porque eu não posso sair do Brasil e ir para Londres e abandonar a minha casa, eu pago aluguel, entendeu? Eu poderia pagar aluguel lá de Londres, aqui, tipo, para manter as minhas coisas, mas ia ser um baita trabalho, entendeu? E cachorro vira filho, né, gente? Olha aí, responsabilidade para você que deseja viajar, para você que gosta de ser livre, não tem um cachorro, hein? Porque cachorro, você que mora sozinha, ter cachorro, ter gato, você já tá preso, filho. Você já tá preso, pode ter certeza disso. E eu creio que, na verdade, é até plano de Deus pra me segurar mesmo, porque, gente, eu sou meio doida, entendeu? Então eu acredito que o Salomão na minha vida foi até uma âncora da parte de Deus pra mim ter mais equilíbrio e Deus poder me segurar até mesmo assim, naqueles auges da minha emoção. Então é isso, gente, foi essa experiência que eu tive com Deus. Eu vi Deus endurecendo o coração da minha mãe. Na hora eu fiquei muito brava. Eu não entendi por que minha mãe estava tão dura, por que ela falou não diante de uma oportunidade tão grande. Mas depois eu entendi que era o próprio Deus endurecendo o coração da minha mãe, porque não era da vontade dele que eu fosse. Então, é isso, gente. Deus endurece o coração e eu vi isso com os meus próprios olhos. E é claro, né? Depois eu falei pra minha mãe: mãe, não era da vontade de Deus. Deus falou comigo lá na igreja. Minha mãe falou assim: eu já sabia. Eu falei: como você já sabia? Ela falou: eu senti que não era pra você ir. Eu falei assim: então por que a senhora me falou? Ela falou assim: não, eu só senti, era algo assim, algo dizia dentro de mim que não era pra você ir.
sabe? Tinha algo assim, mãe, você sabe que mãe é mãe, né, gente? Mãe quando sente é Deus na terra, viu? Boca de mãe é boca de Deus na terra. Pode ter certeza disso. Amém? Então é isso, gente. Essa foi a minha experiência. Eu vi Deus endurecendo o coração da minha mãe de um jeito assim lindo, que no final de tudo isso foi pro meu próprio bem, porque na palavra do Senhor diz, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Beijos da paz, amo vocês, que Deus os abençoe.